A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Começando mais uma EBD Lições Bíblicas. Já peço que você curta, comente, se inscreva no canal e envie essa aula para outras pessoas, tá certo? Nós estamos, no resumo de tudo que estamos aprendendo, nós estamos com a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Então, aqui na capa tem um farol em meio a um oceano. Então, compreendemos que a igreja é o fundamento, como está escrito, é o fundamento e firmeza da verdade no mundo. Então, nós que somos a igreja, nós temos que entender que estamos em meio ao império do mal. Como está escrito, o mundo jaz no maligno. Mas só que há um espírito chamado Espírito da Babilônia que tem preparado terreno para a chegada do anticristo. E ele tem colocado diversas ideologias no meio da cultura, da sociedade, das religiões. E uma dessas ideologias maléficas, demoníacas, é a ideologia da desconstrução da masculinidade bíblica. Essa é a nossa aula de hoje. Aula 6, página 40, certo? E para a introdução da nossa aula, eu quero deixar algo muito bem aqui esclarecido, tá certo? A desconstrução da masculinidade bíblica. Desconstrução. Há uma diferença aqui embaixo, veja só. Destruição e desconstrução são palavras parecidas, mas com um significado diferente. Destruir é uma palavra que é utilizada em derrubar rapidamente. Destruição, vou dar um exemplo. Quando há uma demolição, um edifício está condenado pela engenharia e eles vão para a destruição do edifício. E a demolição. Então, dentro de poucos segundos, a dinamite vai e destrói aquele edifício. Esse pensamento da desconstrução da masculinidade não é destruir. O intuito é óbvio que é destruir. Mas a tática e a forma não é a destruição tão rápida, não. É uma desconstrução. O final é a destruição. Mas desconstrução, diferentemente de destruir completamente e rapidamente, a desconstrução, certo? Eu vou dar outro exemplo. Quando um automóvel ele é levado para uma oficina e ele está com problema no motor do carro, por exemplo. Então, o mecânico ele irá desconstruir aquele motor para resolver o problema e construir novamente. Essa ideologia que quer destruir a masculinidade do homem, ela tenta desconstruir etapa por etapa, ano por ano, tempos por tempos, ideologia por ideologia, palavras por palavras, gestos por gestos, insinuações por insinuações. Devagar, ela vai desconstruindo até tentar chegar na destruição da masculinidade do homem, conforme a Bíblia. Então é a respeito disso que vamos estudar hoje. O nosso texto áureo, ele fala o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O homem, a verdade prática diz o seguinte: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Eu peço que você desculpem. Eu peço que você observe muito bem o que eu vou falar para você, tá certo? Temos que entender que o homem, certo? A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Estamos falando do homem, do macho, o homem. O homem, ele não pode deixar ser desconstruído.
Porque Deus criou o homem, lá em Gênesis 2,15, diz que Deus pegou o homem, chamou ele e falou, olha, aí está o jardim, é para você lavrar e guardar. Você trabalhe, cuide do jardim, que você venha prover o jardim e também venha guardá-lo. Guardá-lo. Então o homem, ele nasceu, foi criado, feito, formado com qualidades. Qualidades estas que é a virilidade, é a ação, a coragem, a responsabilidade, o poder de entender que todas as coisas que Deus entregou a ele está sob a responsabilidade dele, inclusive a família, tá certo? Que é um dos mais afetados por essa ideologia maléfica, demoníaca e liderança. Um país, uma nação sem homens líderes que venham se posicionar na sua geração, são uma nação, melhormente falando, que está em uma anarquia, uma nação que não tem pessoas que demonstrem dominação sobre ela, que demonstrem autoridade. Então se torna uma anarquia, ninguém está sob autoridade nenhuma. Acontecendo isso, a libertinagem, a depravação e a destruição dos fundamentos. Então temos que entender que Deus fez o homem com um dos projetos de Deus para o homem, desculpem, um dos projetos de Deus para o homem é fazer do homem um líder. Um homem posicionado, corajoso, seguro, confiante. Mas esse tempo presente tem tirado dos homens a sua masculinidade. Um certo dia eu vi um especialista, um sexólogo, falando a respeito, dizendo, os homens que praticam a porfia, né, e todas as artes aí da porfia, eles procuram sites adultos para ali se prostituírem, né? E ali é algo explícito. Mas as mulheres, quando querem conteúdo adulto, traírem seus maridos, entrarem pelo caminho da porfia, elas vão para os filmes de romance. Porque o homem, por natureza, ele é muito de olhar, de tocar. A mulher não. A mulher, ela é mais romântica, ela é mais mentalmente. Então, há mulheres que sentam para assistir um filme e dizem, esse homem é o homem dos meus sonhos. Um homem romântico, um homem que traz flores todo dia, um homem que não mostra confiança, que não mostra autoridade, que não mostra exatamente nenhuma masculinidade. É basicamente uma mulher no corpo de um homem. Todos os atributos de Deus para o homem, que é a sua coragem, a sua disposição, a sua autoridade, a bênção de Deus, a liderança. Os homens nessas fantasias que a atualidade traz para as mulheres, é um homem sem masculinidade, um homem que não tem posicionamento, um homem neutro, que não sabe se posicionar. Então, temos que entender, o homem tem dádivas, tem qualidades dadas por Deus, qualidades estas que não podem ser desconstruídas. Como falei, muitos filmes, muitas séries, muitos livros têm desconstruído a masculinidade do homem e têm colocado os princípios feministas no lugar da masculinidade. Tem feito homens femininos e não homens masculinos, homens com qualidade de homem. Vemos hoje em dia homens que são mais frouxos do que mulheres. As mulheres têm medo de uma barata, medo de um rato, uma coisa ou outra. Tem homens que é capaz de morrer.
Se um assaltante ou tem uma zoada de assalto na casa dele pela madrugada, ele se esconde embaixo do cobertor e manda a mulher ir ver quem é. Homens frouxos. A atualidade tem formado homens caídos, frouxos, que preferem os trabalhos mais leves e deixar os pesados para as mulheres. Homens sem qualidades. Enquanto Deus criou dentro dele, tem uma anseia de ser um homem másculo, um homem posicionado, mas a ideologia atual, secular, tentam ir contra o princípio bíblico da masculinidade. E nós que cremos, que seguimos a palavra de Deus, as santas escrituras, não podemos concordar com isso. O homem tem qualidades divinas que Deus deu ao homem. Saiu do próprio Deus para o homem. E uma delas é a virilidade, é a autoridade, é a coragem. Depois, a responsabilidade. Os tempos atuais têm feito homens que não têm masculinidade bíblica. São homens irresponsáveis. Homens meninos. Isso é uma tragédia para a família. Mas vamos prosseguir. Então veja só. Na introdução, a introdução da nossa aula irá falar sobre o conceito progressista. Porque isso é um conceito progressista, tá certo? É uma ruptura de padrões bíblicos. A Bíblia tem um padrão. Ela foi estabelecida por Deus, não depende de homem, não depende do que o movimento feminista acha, não depende do que as ideologias seculares acham, não depende do que a política acha, não depende do que as religiões acham. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens. A essência e a fonte das Escrituras é Deus, e Ele é imutável. Então há padrões para o homem, para ser um homem com masculinidade, um homem segundo Deus o criou para ser. Então há essa desconstrução, que não é que o final é destruição, mas o começo começa desconstruindo, etapa por etapa, tempos por tempos, ideologia sobre ideologias, crenças sobre crenças, tá ok? Vamos lá. Também na nossa introdução vai nos ensinar que nesse contexto a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem é desconstruído. Nós iremos falar sobre a história de Boaz aqui no fim da nossa aula. Um exemplo de homem, de masculinidade bíblica. Só que esses tempos atuais não podem suportar a verdade do Evangelho. A verdade da criação. O intuito de Deus na criação, eles não querem aceitar. Não. E querem relativizar. Saiu agora há pouco o filme da Barbie. A qual a Barbie é uma mulher muito autossuficiente. Ela pilota avião, ela pula de bungee jump, ela faz tudo. E glória a Deus por isso, é ou não é? As irmãs podem ser sim independentes, podem sim trabalhar, ok. Mas não pode ser questionada a autoridade que Deus deu aos homens. Não pode. Não pode haver inversões de papéis. Enquanto a Barbie é uma mulher viril, uma mulher corajosa, uma mulher influente, o Ken é uma fragilidade, é uma fraqueza de homem, é mais mulher do que homem, é mais fraco, é mais dócil. Desconstrução, meus irmãos, desconstrução. Não pode ser assim. E os cinemas lotaram para ver isso. Para ensinar as crianças que as mulheres são indomáveis e os homens são domáveis. Você quer ver um grande problema? Vai na casa de uma mãe solteira que cria os seus filhos e ela é pai e mãe ao mesmo tempo. Pergunta a ela se é fácil para ela.
ela ser, ao mesmo tempo que é o papel dela ser a mulher que edifica a casa, a mulher que ama, a mulher que protege, o afeto, o carinho, o amor. E ao mesmo tempo que era papel do marido dela e ele não está lá, ela ser a segurança, ela ser a provisão, ela ser a ajuda, ela ser a fortaleza. Não é fácil. Não é fácil. A mesma coisa, vá na casa de um pai solteiro que cuida dos seus filhos e ele é pai e mãe. Na provisão, ele é 10. No cuidado, ele é 10. Na segurança, ele é 10. Mas no conforto, no afeto, no abraço, na compreensão, não dá, porque ali é o papel da mulher. Não podemos inverter valores, não. Não podemos. Então há padrão bíblico para o homem e na próxima aula a respeito da mulher também. Tá ok? Vamos seguindo. O primeiro tópico é a masculinidade bíblica. No primeiro subtópico, a criação divina do ser humano. Vai nos dizer que Deus criou e definiu o sexo, tá certo? Macho e fêmea, homem e mulher. Então, na criação, o órgão reprodutor da mulher e do homem também definem quem eles são. Essas ideologias aqui, olha, diz que não, diz que o homem nasce neutro. Isso é ideologia satânica, diabólica. Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. O que mais? Visa, veja só, essa diferenciação visa ao complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Então veja só, se o homem, que o trabalho dele é ser másculo, ser corajoso, prover sua família, cuidar da sua família, amar a esposa como Cristo ama a igreja e deu a vida por ela, e a esposa ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo por amor, tá certo? Então, se esses papéis são invertidos, há uma ruptura no organismo familiar. E aí começa-se uma desconstrução familiar, uma degradação familiar. Ok? Então, Deus estabeleceu princípios, regras, orientações para o homem e para a mulher, para a sua atuação na sociedade, na família e na sua vida. Desígnios por Deus. Desígnio é algo que Deus já tinha por certo. Deus fez sabendo que esse é o certo. O que mais? Também fala o seguinte: por consequente, o ser humano é considerado a coroa da criação. Aleluia! Nós somos a coroa da criação de Deus. O homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Jesus. Jesus é o cabeça do homem. E o homem a cabeça da mulher. A Bíblia diz que na formação, na criação, Deus fez homem e mulher. Na criação, homem e mulher. Criou, Deus criou. No processo de formação, o homem é criado do pó da terra e da costela do homem sai a mulher. E Adão diz: olha, tu será mulher, porque do varão fosse tirada. Ok? Então cada um com as suas funções. E quais são as características da masculinidade? Veja só. As escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história. Há duas tarefas primárias. Deus diz: cultivar e guardar, em Gênesis 2:15, como lemos no texto áureo. Deus colocou o homem no jardim, veja só, vamos voltar lá. No jardim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ok? Então, cultivar e guardar. O que significa essas funções?
significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Isso não pode acontecer. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a sua mulher com toda dignidade. Veja só, pessoal, deixa o professor tomar um pouco de água. Veja bem, veja bem, veja bem. Vamos observar. Deus criou o homem com o intuito de ser provedor, de cuidar, tá certo? E quando a Bíblia diz para a mulher ser submissa ao seu marido, não está dizendo para o homem escravizar a sua mulher, porque faz uma comparação entre Cristo e a igreja. E a Bíblia diz que Deus em Cristo não nos escravizou, mas nos deu liberdade para ser filhos. Então, o homem não deve escravizar a mulher em machismo, em desonrá-la, em denegrir ela, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É para amar ela com tamanho amor, de dar até a sua vida por ela. Cuidar dela, zelar dela, como uma joia rara, como uma flor linda no jardim. O homem que tem, Deus deu autoridade ao homem. Cuide, guarde, proveja, segure. Guarde com você, proteja. É trabalho do homem. O que mais? A liderança masculina. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Mas no sistema aí, chamado de sistema neomarxista, eles dizem que esse pensamento é um pensamento opressor. Um pensamento machista e opressor. Quando falamos, escute bem, quando falamos que o homem, Deus deu a liderança, deu autoridade a um homem, não é para ele pisar, esmagar, destruir, escravizar. Não, isso aí é errado. Autoridade para cuidar, zelar, preservar, meus irmãos. Amar. Então, cuidado para não dar lugar ao machismo. E nem também dar lugar ao neomarxista e dizer que se o homem tem autoridade, o homem sabe se colocar, cuidar de sua família, não, é machista. Cuidado com isso. Porque só sabe a mãe que cuida dos seus filhos sozinha, que sofre, que trabalha, que é mãe, que é pai ao mesmo tempo, sabe a importância que tem um esposo. E só um esposo que trabalha, cuida dos filhos, vive sozinho, sabe a importância da esposa. Essas ideologias imundas, demoníacas, nascidas na cabeça de pessoas doentes, de pessoas que não têm Deus, com a mente cauterizada, não serve para a igreja de Deus. Não serve. Tá certo? O que serve para nós é a palavra, é quem ensina, é quem muda, é quem sabe redarguir e ensinar ao homem e à mulher a ser perfeito e perfeitamente aperfeiçoado para toda boa obra que Cristo preparou para que andássemos nela. A palavra sim tem a resposta, tem o posicionamento. Essas ideologias tem não. Filosofia humana, morreu o homem, acaba ela também. Vamos lá. O segundo tópico, a erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade. Ok? Veja só, ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma das coisas mais sérias que tem invadido a sociedade hoje em dia. Dizem que uma criança, com ainda seus 5, 6 anos, tem a possibilidade de se amputar a si mesmo porque não se identifica.
Enquanto a ciência diz que uma criança de 5, 3 anos, 4, 6, 7 não tem condições de dirigir a própria vida, porque está em formação ainda. Não tem condição. Mas essas ideologias do inferno querem dizer isso. Querem um sexo neutro, uma sexualidade neutra. Dizendo que quem nasce homem pode escolher o que quer ser. Quem nasce mulher pode escolher o que quer ser. Enquanto a palavra nos ensina, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criaram. Não tem isso não, meu irmão. Tem isso não. Isso aí pode ser qualquer outra coisa. Tá certo? Esses conceitos, eles ignoram as características físicas e biológicas. É notório isso. Infelizmente, tem entrado, meus amigos e irmãos, nos esportes, hoje em dia, luta. Um homem que se diz uma mulher, lutando contra uma mulher, espanca, meus irmãos, machuca a mulher. Mesmo ela sendo uma lutadora, ele é um lutador, mas fisicamente ele é mais forte que ela. Machuca. Ela sai machucada, ferida, um verdadeiro massacre. O sangue de Jesus tem poder no nome de Jesus para destruir essa malignidade. Isso não é amor, isso não é respeito, é destruição. É coisa maligna. Vamos mais. Não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Então, para muitos, para essa ideologia de desconstrução da masculinidade neomarxista, diz que o órgão reprodutor, o qual o homem e a mulher nasceu, não é parâmetro para definir se ele é homem ou se é mulher. Aí começa aquela mistura. A Bíblia diz que Deus entregou homens e mulheres para a depravação do próprio corpo, difamando, se corrompendo um para com os outros por causa dos seus pecados e imundícias. Foram entregues. Deus abriu mão deles por causa disso. Porque transformaram a verdade de Deus em mentira. Querem tirar a verdade de Deus e colocar suas mentiras no lugar. É isso que acontece. Pessoal, responsabilidade, segundo o subtópico do segundo tópico. Responsabilidade negligenciada. A relativização da masculinidade. O modelo bíblico vem sendo abandonado. Infelizmente, até dentro da fé, muitos homens e mulheres vêm abandonando os exemplos da Bíblia, a orientação da palavra, pelos conceitos mundanos e seculares, que vêm destruindo famílias. Virilidade, a capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo. Homens que são virios, corajosos, homens que têm posicionamento, estão sendo trocados por duplo ânimo, meu irmão. Um homem que a palavra dele é sim, não, sim, não. Não é nem sim, nem não. Ele fica trocando. Não tem estabilidade nenhuma. Homens molengas. Depois, é trocado pelo quê? Vacilantes. Homens que não conseguem estar firmes diante da sua família. Não conseguem estar firme com a sua mulher. Porque a gente tem que estar se satisfazendo em todos os lugares. Tudo isso é obra disso aqui, ó. O que mais? Inconsequentes. O homem tem a autoridade de cuidar e prover. Ser responsável. Hoje nós estamos vendo homens inconsequentes. Faz o que vem à cabeça e ponto final. E as mulheres que têm que segurar a bomba. Homens que ficam com as mulheres, engravidam elas,
depois vai embora, deixa a família, deixa os filhos, irresponsáveis, malignos, que não sabem entender que o papel dele como homem é cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Isso é tudo pensamento maligno que tem que ser combatido. O que mais? Acontecendo isso, né, entendemos que por causa disso há muitos divórcios, muitos problemas conjugais, isso é notório, e a crise de liderança. Como falei no início, por não ter homens para se posicionarem, certo? Não que a mulher não possa se posicionar, óbvio que pode, mas é do homem, é criação do homem ele ser a liderança, tá certo? Então, o que acontece? Acontece uma anarquia. Uma anarquia. Não há liderança nenhuma mais. Se desestrutura. Vocês sabem que as mulheres raramente foram rainhas ou governadoras. Sabe por quê? Porque os primeiros a irem para as guerras e deixar sua família eram os homens. Os homens chegavam nos países, morriam na guerra. Depois de conquistar a terra, fazia estradas, construía casas, abria império, fazia leis, prendia pessoas ruins e depois, quando estava tudo melhorando, trazia sua família. É por isso que não havia. Até hoje, se houver uma guerra no mundo, os primeiros a ser convocados são os homens. São os homens. Então é algo do homem ter essa autoridade, ter essa coragem. Então veja só. Vamos para o exemplo. Falamos de Boaz, não é isso? Boaz é um grande símbolo de masculinidade. Terceiro tópico, tá certo? Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro subtópico. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele é parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, né? E Noemi perdeu o marido e os filhos. Noemi ficou viúva e tinha duas noras. Uma volta para os seus parentes e Ruth continua com a sua sogra. Eles vão para Israel. Eles voltam eles voltam para Judá, a sua cidade de origem, e lá eles encontram os remidores, né? Antigamente havia o remidor. Remidor é, se um parente, um homem morreu da família, o outro homem vai lá, recebe a esposa, as viúvas, os filhos e cuidam deles, para que o nome do falecido não seja extinguido. Então Boaz era o segundo na sucessão de remidor, de Ruth e de Noemi. Né? Então quando Boaz vê Ruth chegando e descobre que ele é remidor, ele manda que os homens deixem comida para ela, que os homens não toquem nela, respeitem ela. Então, ele foi um modelo de generosidade. Quando ele recebe as viúvas, ele não vai logo chegando dizendo, olha, eu sou o remidor, vem pra cá, que eu quero vocês, mulher. Não. Ele falou, deixa ela trabalhar, dê o alimento a ela, não toquem nela, deixem elas quietas. Exemplo de homem. E o que mais? Um modelo de responsabilidade. Quando Boaz ficou ciente do seu direito, ele sabia que tinha outro homem à frente dele que tinha esse poder de ser o remidor de Noemi e de Ruth. Então o que acontece? Ele vai lá no homem e diz, olha, você é o primeiro aí na sucessão, mas eu queria ser o remidor delas. E o outro homem, com as testemunhas, diz tudo bem, pode cuidar da Noemi e da Ruth. E assim Boaz cuidou de Noemi e de Ruth. Ele se tornou provedor e protetor daquela família, aquelas viúvas que tinham perdido tanta coisa. Ele
mudou a vida delas. E dele e de Ruth gerou o casal Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Jesus. Então veja que maravilha. Veja que aula maravilhosa. Você homem que está me escutando. E você também mulher. Respeite o seu marido. Respeite a masculinidade que Deus deu a ele. A autoridade. Sede submissa aos vossos maridos com amor, com zelo, com cuidado. E vocês homens, sejam másculos. Protejam suas famílias. Cuide das suas famílias. Ame a mulher da sua mocidade. Como uma flor. Como um lírio. Como uma joia. Os seus filhos como herança e bênção de Deus para você. Se posicione como homem. E Deus irá abençoar a sua vida. No nome de Jesus. Essa é mais uma EBD, Lições Bíblicas. Mais uma aula. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até a próxima aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deus abençoe a cada um de vocês. E guardemos esse ensino no nosso coração. Deus deu aos homens autoridade, coragem, vigor e força para cuidar e prover. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.